Esse barulhinho aí tá bacana, né? Maravilha. Aqui, aqui. Que nem um pastor Cal, quiser começar já pode. Pode começar. E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast número 9. Toda segunda-feira, às 19h30, estaremos com um convidado super especial para trazer testemunho de vida e ajudar a edificar a sua vida, né, Davi? É isso aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal IB Paz Oficial, se inscreva também no canal de Cortes Pod Paz, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, se inscreva... Se inscreva no canal. Se inscreva no Dê canal, acompanhe a gente também no Instagram, né? Instagram IB Paz Oficial. E um convite especial para todos os jovens da Rede Jovens Revolucionários da Igreja Batista da Paz Central, amanhã às 17 horas, em frente ao João Castelo, nós teremos um mega movimento evangelístico ali, encerrando os jogos escolares. Então, a partir das 17 horas amanhã, eu conto com você. Solta a vinheta. Estamos de volta. E o convidado de hoje, o cara, ele é bailarino, empresário, pai de família, esposo, líder de célula, de geração. O cara é uma enciclopédia, né? É isso, né? Ele é muito mais do que os olhos podem ver. Verdade. Hoje é o Wilson Gilard, é direto, é Gilard, né? Guilherme. Gilard, seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado. Graça e paz, homem de Deus. Obrigado, graças e paz. Agora vai esse negócio, não vai? Agora vai. Tu disse naquela vez que era pra voltar pra trás, não, vamos voltar pra trás de novo. A gente tinha feito essa cena aqui ainda agora, Pô, eu pessoal. tava ensaiando. E a pergunta de sempre é, quem é o Wilson Gilard? É. Gilard, acertei. Quem é o Wilson Gilard? Então, muito bem, boa noite a todos que estão assistindo agora o Pod Paz. Obrigado, Davi, obrigado, Nuno. O Wilson é esse cara, descontraído, sorridente, né, pra cima, tem muita fé em Deus, que é pai de família, que é bailarino, que é coreógrafo, que é empresário, né, e que está aí, polivalente, né, para seguir a vida com seus projetos, com seus princípios em Deus. Glória a Deus, um cara intenso, né? Exatamente. Né? Agora, eu vou fazer a pergunta, ficou na tua. Agora, Wilson, fui teu vizinho há muito tempo, a mãe dele chama de italiana, né? E a gente suspeita que veio da Itália, né? Exatamente. Agora, tu é italiano mesmo? Como é que é? Me conta esse negócio, veio parar aqui, porque o Léo veio do Rio de Janeiro veio parar aqui, e tu da Itália, doido. Conta pra nós, como foi isso? Tá certo. De fato, minha mãe é italiana. Tu fala É. italiano, fala... Non parlo, non O parlo, parlo? non parlo Come tanto parli italiano, bene. che no? No? Non parlo tanto bene, No, no, bene. No, 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 no. parlo um po'. Então, minha mãe é italiana, de Bergamo, né? E eu tenho descendência italiana, eu tenho uma dupla nacionalidade italiana. Tanto eu como os meus filhos somos ítalo-brasileiros. Né? Gostei. Ou seja, italiano e brasileiros, temos a dupla nacionalidade. Aí tem uma amiga agora que tem dupla nacionalidade. Tu tinha uma amiga assim, já? Não, é a primeira É vez. a primeira? Primeira vez. Ah, legal, gostei. Continua. Então é isso, minha mãe é italiana, a gente tem essa descendência, ela veio, casou-se com um brasileiro, nós já nascemos no Brasil, já visitamos a Itália uma vez, né, quando éramos menores, uma cidade muito bonita, né, de muitas montanhas, um local frio, nós fomos em julho, muito frio, a época, né, é um país muito bonito de se visitar, com lindas paisagens, né, qual nós fomos, a Catedral de Roma, as montanhas, existiu uma miniatura, uma cidade em Roma que nós visitamos que tinha toda a cidade da Itália, né, em miniatura, muito bonito. Caramba. A gente fez uma visita bem interessante na Itália. Foi bem diferente do que a gente vê no Brasil. Rapaz, tem que conversar mais. Tu sabe dessas coisas? Não, Tu isso não aqui é a sabe, mas primeira no Pode vez. Pai você fica sabendo. Qual a pergunta contigo? O O Wilson, combinado. Fazer a pergunta é o depois de mim. combinado, isso aqui É o foi tudo combinado. ensaiado, foi Foi tudo ensaiado ensaiado. isso aqui, vai. Wilson, mas antes da gente ir pro outro ponto, conta pra gente como é que foi o Wilson na infância, na pré-adolescência, a sua vida antes da sua conversão, né? Como é que era a sua rotina, como é que foi... conta um pouco pra gente daquilo que é principal nessa fase da sua vida, ali da origem. Na verdade, fui um jovem muito, vamos dizer assim, muito envolvido com muitas ações, gincanas, sempre líder, todo o tempo na frente ali, puxando gincana do 7º, 8º ano do Duque de Caxias,
né, puxando as frentes de atividades da Igreja Católica, era catequista. Coroinha, foi Sim, coroinha, sim. não coroinha? Catequista. O que é um É diferente. catequista? Catequista é um professor, né, da Ah. catequese, que ele vai ensinar, né, a primeira Eucaristia, a crisma, ele dá estudos, como líder de célula na Tá lá igreja. faz tempo, viu? É, muito tempo. E é isso, catequista. Fui catequista muito tempo aqui, né, da Arquidiocese aqui de São Benedito, né, paróquia de São Benedito, né, ensinando a Eucaristia ali, as lições da Eucaristia para que as crianças pudessem fazer Eucaristia, assim como a crisma também. Grupo de rede jovem, né, sempre fui um jovem muito envolvido com as atividades da igreja naquela época católica. Wilson, a gente pode dizer que esse foi o seu primeiro contato com o evangelho? Eu posso? Sim, porque Mas no que isso contribuiu? minha mãe é muito católica de Roma, né, apostólica romana, e sempre prezou por esse ensino da palavra mesmo, não tendo conhecimento profundo, né, o encontro verdadeiro, mas ela tinha esse princípio ali da igreja católica, então, aos domingos a igreja, isso me motivou a ser um catequista, de certa forma lá eles estudam a palavra, né, precisando de uma revelação mais profunda, mas foi interessante aquele período onde que eu conheci muito da palavra do Senhor como catequista, estudando a Bíblia, Legal. e foi a partir disso que me deu a sede de conhecer mais sobre Jesus. Foi lendo ali na igreja católica a Bíblia, nos estudos que o padre dava, as freiras davam, né, as reuniões de catequistas, os aprofundamentos teológicos que eles dão para os catequistas, e aí me deu uma sede de ir mais profundo, mais além do que aquilo que eu já estava ouvindo e vendo. Wilson, Até que idade foi? Até os 18 anos. Não precisa revelar a idade aqui não, né? não, na idade Pode não. não. Acho que é um Precisa homem não. jovem. Não, não. Aparentemente ele é jovem, né? Sou bem jovem, É, muito tá vendo? jovem. É, Nossa, Me chamar de velho aqui, tu vai Eu, ver. Wilson, eu sempre costumo dizer que o Espírito Santo ele tem formas variadas, né? Sim. De agir, né? Eu lembro muito daquilo que Jesus falou lá para Nicodemos, que o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Né? Espírito de Deus. Então você não é a primeira convidado nosso que teve esse primeiro contato com o Evangelho na Igreja Católica, né? Mas eu me lembro que a maioria fala da seguinte forma: olha, eu tive o primeiro contato, mas eu ainda não era convertido. Foi assim com você também? Sim, tivemos algumas experiências assim, na minha convenção. E isso faz lembrar Cornélio. Cornélio era um homem, a Bíblia chama de piedoso, né? Então, os discípulos ficaram escandalizados que Jesus faz na casa de Cornélio. Sim. Né? E aí o Espírito Santo vem, né, com poder ali sobre todos ficam pasmos porque era a casa de Cornélio. Então Jesus tem essas coisas que só, como diz o apóstolo Paulo, nosso pastor, só na glória a gente vai saber. Né? Perguntar para o Senhor por que isso, por que aquilo. Então, algumas experiências que eu tive com o Espírito Santo bem antes da convenção. Conta alguns pra gente aí, Wilson. Nós tivemos, assim, bem antes da convenção, na minha casa, no meu quarto, né? O irmão Filho, um grande homem de Deus, esteve ali conosco. É o pintor, né? Irmão Filho pintor, né? Sim, sim. Ah, E conheço. aí eu me lembro que ele nos chamou para orar e aí Deus começou a fazer aqueles moveres de oração lá em casa, não entendia porquê, nós ainda não éramos convertidos. Mas lembro-me muito que naquela noite eu pedi ao Senhor que viesse ao meu encontro, né? Senhor, tem chance, né? Para o perdido, então vem, né? E traz a tua misericórdia. E ali eu me lembro que naquela noite eu vi uma luz muito grande, né? Invadindo o meu quarto. Após ter visto, de certa forma, uma imagem das trevas, né? Eu tive uma certa visão. E ali eu vi, como que uma revelação, um demônio que prendia a minha vida, né? E quando eu vi aquilo rodeando o meu quarto, depois da oração, né, foi um momento de vigília, porque foram quase 3 horas de oração, né? Eita. E aí, foi todo mundo embora e eu comecei, né, ali a estar sozinho com Deus. E ali veio aquele momento onde eu comecei a ver, quando eu acordei de noite, aquele espírito rondando o meu quarto. E eu pedi ao Senhor que trouxesse a sua graça e eu vi uma grande luz invadindo. E aí, né? Foi quando eu tive esse encontro com a luz de Deus invadindo o meu quarto. E eu só fechei os olhos e acordei no outro dia, né, sabendo que alguma coisa tinha acontecido de diferente. Mas Quando- ali tu decidiu por Jesus ou ainda demorou ainda? Não, aí daí eu já vim para a igreja no domingo. Isso foi na sexta sábado do dia 21 de agosto de 2022. Porque 22 eu vim para a igreja. Mas como foi esse contato com o irmão Filho? O irmão Filho conhecia alguém da sua família e começou É a vizinho, né? avistar? Como é? Sim, era nosso vizinho, eu morava lá embaixo.
né? E aí sempre passava me convidando para a célula, né? Sempre convidava para a igreja e eu sempre fugia, né? A porta ali, todo o tempo, quando eu via ele vindo, eu corria para o outro lado, eu me escondia dele. Era, Mas o irmão filho, ele escondia. assusta um pouquinho mesmo. Ele, assim, eu conheço ele, o irmão filho. Sim, ele vinha, quando ele vinha por um lado, eu fugia pelo outro. Até que ele foi com muita paciência, convidando, levando para a igreja, para os cultos, até que um dia eu decidi, né, pelo apelo do pastor Paulo ali, pregando o evangelho, subir e tomar minha decisão. Glória a Deus, glória a Deus. Né? Amém. Mandar um abraço aqui pro irmão filho. Não sei se ele tá assistindo a gente, mas de vez em Grande quando amigo. eu vejo o irmão filho com constância, que ele aparece às vezes lá na loja para comprar algum material e ele conta muita experiência antiga. Sim, E mandar um abraço para ele, porque eu não sabia desse trabalho do irmão filho na conversão do Wilson, né? Isso sim, aqui o irmão filho é uma pessoa muito querida, antiga na igreja. Grande abraço para você, irmão filho. Mas o Wilson explica pra gente assim, o dia que você se converteu. O que se passava na sua cabeça, né? Como foi que essa decisão te afetou? Tem como contar com mais detalhes assim o dia que você tomou essa decisão em Cristo de forma firme? como eu falei agora há pouco, já falando, antecipando, que foram meses de evangelização do irmão filho, a irmã Hilda também, que era da igreja quadrangular, né? E também ali sempre com muita paciência, chamando, orando, e a gente indo para as festas e gastando tempo com o mundo. E aí eu vim para a igreja ouvindo, já ainda quando eu era lá no centro de cultura, né? E aí muito tempo ouvindo, vendo, ouvindo. E aí eu vim, né? Tomei essa decisão, passei a noite no mundão aí achando que ainda ia ganhar tempo, só perdendo, né? E aí foi quando eu decidi, 22 de agosto de 2022, né? Vim para Jesus, escutei a palavra do Senhor, deixei o Senhor ali mudar, transformar a minha vida, decidi deixar o passado para trás e seguir em frente. Abandonando naquela época uma carreira, né? Como coreógrafo e bailarino de bandas de forró que eu era, banda Maradona, minha última banda, onde eu, né, fui coreógrafo e bailarino, e aí eu decidi abandonar aquela carreira, né, artística para o mundo e seguir para Deus. E você, na época, você era um dançarino de destaque na cidade, já me contaram, não foi, Wilson? Sim, Então, no sim. caso, foi uma renúncia muito grande, né? Sim, sim. Você teve dificuldade, Wilson, quando tu se converteu assim, para renunciar tudo isso? Isso foi duro para ti ou foi algo assim instantâneo? Aceitou Jesus, eu renuncio tudo por Cristo? No primeiro momento nós tivemos que ter um processo de renúncia, né? E aí abandonando mesmo, deixando de ir na casa de certos amigos, né? E aí fica uma dica, você que está entrando no evangelho, né? A gente vai precisar renunciar. Eu precisei deixar de ir à casa de amigos que escutavam músicas da banda Limão com Mel. Eu era o vice-presidente, né, do fã-clube da banda Limão com É Mel. mesmo? Eu viajava aí esse Maranhão todo atrás da banda Limão com Mel, doido da vida, rasgado, né? Atrás da banda. Tudo que ela tava, eu tava atrás. Essa daí é nova, eu não sabia dela. E aí, né, tava todo o tempo ali perdido, mas decidi tomar essa decisão e abandonar essas amizades, passar um tempo sem estar na casa dessas pessoas, me recolher para Deus, orar, me consagrar, né? E ter esse momento mesmo de encontro, de renúncia, de passar mesmo a aceitar Jesus de fato, de todo o coração. Isso requer renúncia, e você que está nos assistindo, está no seu primeiro momento de amor, então fica firme, né? Te consagra a Deus. Então foi um momento de renunciar, de dizer não para o mundo mesmo, pegar meus CDs da banda Limão com Mel e queimar tudo, queimar coisas do passado, né? E abandonar, deixar mesmo. Perdeu o emprego, né, Wilson? Que no Deixei caso... o emprego, tiveram vários donos de banda ainda me procurando, querendo renovar contrato. Eu era um bailarino já de mão cheia, um coreógrafo já pegando destaque, né? Já pensando em galgar passos maiores para fora, né? E aí eu decidi ficar mesmo aqui em Caxias, né? Tomar essa decisão de seguir Jesus, seguir uma carreira artística cristã, né? E foi isso, né? Uma renúncia muito grande naquela época, porque eu deixei de trabalhar, mas o Senhor foi misericordioso, né? E nunca deixou-me na mão. Wilson, mas ainda dentro desse assunto, eu não sei se foi você que me contou lá em Porto Seguro, mas alguém contou, mas eu acredito que foi você, naquelas conversas que a gente tem lá em Porto Seguro, que os amigos que você abandonou dessa época do mundão
teve alguns que estavam com você lá e hoje estão no caminho do Senhor, né? Tem como você contar quem são essas pessoas que são até do Ministério Batista e falaram, olha, eu estava no mundão junto com isso e a gente se converteu próximo na mesma época. Tem como você contar sobre essas pessoas, quem são essas pessoas que tinham essa amizade com você na época e hoje seguiram o mesmo caminho de Cristo? Tem sim, tem muita gente boa aí na igreja, glória a Deus, as bênçãos do Senhor, né? E aí, nós temos a nossa irmã Eva, né? Temos a Helenice, que hoje mora em Teresina. A Helenice, foi minha professora, a Helenice. Sim, a Cris, mulher do Rafael, né? Que é da minha cela, meu discípulo, mas fomos amigos de infância, né? E ali, eu, de certa forma, era um empecilho na vida deles, porque toda vez que a Eva tentava ali se firmar, eu puxava ela para a banda do mundo. Essa daí é boa. Ela puxava todo mundo. Comprava o ingresso para ir pro... O bichinho tentava se... O bichinho tentava se converter, eu não deixava de jeito nenhum. Eu era assim a ovelha negra, naquele tempo, né? Então nessa E época aí- você foi um instrumento, né? Maligno. Do mal, né? Misericórdia. E ali Deus disse assim, eu vou tirar ele, né? Ela não, é ele que é um negócio ruim aí. E eu sei que Deus me puxou, e aí depois vieram todos os meus amigos, vieram todos um atrás do outro. Hoje a gente tem uma galera, hoje. Mavanise foi da época, foi muito amiga. Mavanise, é meu Mavanise. Mavanise foi muito minha amiga. Eu dancei na banda, né, Magnus, né? Do pai dela, na época, uma banda muito famosa, Caxias, né? E da época, a história que construiu. E eu fui coreógrafo, né? Ali, bailarino da banda, na verdade. Parece Mais que, bailarino até, do que coreógrafo. parece que até hoje essa banda tá nativa. Eu não sei se com o pai da Mavanise, mas parece que até hoje, não Tenho sei. mais conhecimento de como está a estrutura hoje da banda. Mas na época eu rodava muito. Maranhão, aí, Nordeste. Aí eu fui participante dessa banda há um tempo. E a Vanessa é muito minha amiga. E eu comecei a evangelizar ela mesmo, pregar o evangelho, e ali plantar as sementes. E um dia ela veio, o namorado. Foi em que ano isso aí que você evangelizou a Mavanise? Em qual ano? Anos, eu não consigo lembrar exatamente, mas muitos anos. Uns 10 a 12, talvez mais anos. Ela, desde adolescente a gente se conhece, né? Logo jovem e tudo. E aí foi um trabalho que eu fiz de evangelismo muito acirrado ali, né? Pregando a palavra do Senhor. E um dia ela veio para a casa do Senhor, né? E tudo. Não ficou na minha cela, mas glória a Deus, é importante que ela está no evangelho, a gente tem uma boa amizade, né? No início ela quis vir para minha cela, eu disse, não, minha filha, mas na época eu liderava a rede jovem, né? E ela era casada já com o Endel, junto, se não me engano, na época, mas aí ela, não, então fica lá na rede de casar, porque eu ainda sou jovem, estou trabalhando com jovem no momento. Então ela ficou para lá, né? Mas sempre com uma amizade muito boa. E muita gente aqui na igreja, né? Que a gente foi trazendo para Jesus, os amigos vieram, até hoje os amigos vêm, vão vendo a transformação, vão querendo conhecer Jesus. Isso aí fica a dica, né, da gente permanecer sempre firme, porque lá na frente alguém vai olhar para você e vai lhe procurar. Até hoje eu tenho amigos que me procuram, né, batem na minha porta, pegam o meu telefone, pedem conselho, pedem para ir na minha casa, pedem um momento comigo para orar, para saber o que é que eles precisam fazer para mudar essa vida que Jesus mudou, porque de fato foi uma mudança muito radical para quem me conhecia, né? Banda de forró, bebedice, né, vícios com cigarro, com tudo. E eu abandonei mesmo. Não teve história de, eu vou aqui, hoje eu deixo o cigarro, amanhã eu deixo a bebida, daqui um mês eu vou deixar de ir à festa. Não, eu deixei de ir à festa, deixei de beber, deixei de fumar, deixei de usar drogas que eu usava, né, algumas entorpecentes nas festas, naquela época, Cassino Caxiense, né? Então, assim, né, fui muito da balada, da noite, da festança, e foi assim, da noite pro dia, deixei tudo mesmo. Foi aquela conversão Tinha um cabelão violenta mesmo. grande, cortei o cabelo, apareci com o cabelo curto, né? Já mesmo transparecendo uma outra imagem. E aceitei Jesus, de fato, né? Deixei Jesus transformar esse caminho. Sabemos que o homem não é perfeito. Na nossa caminhada ninguém vai ser perfeito. Jesus É não verdade espera mesmo. que ninguém tenha perfeição. Ele espera que nós tenhamos um coração contrito e compungido. O Salmo vai dizer, 17, tu pois não desprezarás, ó Deus. É isso que Deus quer na Glória a caminhada. Deus. Né? Uma curiosidade, né? Que tu falou que tu foi desse meio de dança, de música, né? Sim. E tem muito amigo nosso que ele se converte, mas quer continuar cantando, quer continuar. Tem vários cantores famosos. Acontece Na tua muito opinião, isso aí. que tu veio dali, conhece a realidade profundamente. Qual é a tua opinião? Dá pro cara querer Jesus e viver nesse mundo? Profissionalmente no mundo, tu acha que dá certo isso? Não vai dar certo porque a luz não compete com as trevas, né? Jesus Cristo habita e não habitará ele, na verdade, em corpos, né, imundos. Ele não vai fazer essa habitação, ele habita em corpos separados. Santo quer dizer o quê? Separado, né, para Deus. Sim. Essa separaridade ela é muito profunda, ela não é profana.
né? Então, assim, é preciso haver essa separação. Como artista do segmento arte cristão, já coreografei muito, né? Sou coreógrafo de minha companhia de dança profissional, mas eu sei pontuar aquilo que eu vou fazer, né? Eu não saio por aí aceitando tudo e qualquer coisa, né? A gente precisa ter essa disposição, entendeu? Então, não dá certo. Não vai dar certo. Ele precisa de fato, e é por isso que muito artista cristão tem se perdido, porque ele acha que pode. E aí onde ele se perde, começa a construir as músicas para o mundo. O mundo ele é muito sorrateiro. As luzes do palco são brilhantes, é lindo. Tudo é muito bonito. Aquela multidão, né, Wilson? A Aclamando. multidão é lindo, a aclamação, os O aplausos. ego sobe, né? O ego sobe, o elogio. Então, o artista cristão, ele vai precisar saber se posicionar para não cair, né? Eu já fui muito, né, engodado por isso, mas eu soube controlar esse anseio da fama, né, que já bateu na minha porta várias vezes, né, do luxo, da coisa, né, de ser famoso, de ter status. E a gente precisa saber controlar isso para não perder a principal, vamos dizer, o principal objetivo, que é a adoração ao Senhor. Então não dá certo. O artista que está me ouvindo aí, não dá por esse caminho, não. Eu tenho hoje meus quase 20 anos de carreira de arte cristã, mesmo tendo construído uma carreira antes, para dizer para você que não vai dar certo, né? Quem está na luz precisa viver na luz, né? Porque nós não poderemos servir a dois deuses. Ou você está na luz ou está nas trevas. Nós não podemos servir a Mamon e a Deus, né? A Deus, a riqueza, o dinheiro, né? E assim sucessivamente. Nós não podemos servir a dois deuses. Deus é um Deus que ele é único, né? E quer somente ele que seja adorado. Então, no meu ponto de vista, né, nós temos que manter essa integridade, né? Já perdi muito contrato por causa disso. Imagina. Na minha carreira aí, já fui convidado para ser jurado de grandes festivais, juninos, né? São 3 épocas do ano que eu não construo para a secularidade. Quando eu falo de secularidade, eu falo de datas comemorativas. Eu construo para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, né? Faço a abertura dos jogos escolares com muito respeito, ponderando aquilo que eu posso e o que eu não posso, né? E aí eu trabalho Natal Iluminado, festas juninas, quadrilhas, eu não trabalho respeitando a cultura do outro, porque eu acho que respeito aqui é uma coisa que a gente tem que ter pela cultura do outro. Eu não a pratico, mas também tem que respeitar, né? tenho que respeitar ela, né? Ela está lá, eu não vou precisar me corromper com ela, mas também não vou praticá-la. Esse momento não é para mim, eu entendo isso, não é meu tempo. Então as pessoas chegam para mim e dizem, por que tu escreve coisas para a festa junina? Porque esse não é meu tempo, não faz parte da minha cultura. Eu deixo outras pessoas construírem, que é o tempo delas, até que elas conheçam a verdade, né? A gente não pode obrigar, porque não é por força de violência. O Espírito Santo de Deus é que vai trazer elas. Então, assim, não dá certo. É aquela questão, né, Wilson? A nossa fé ela tem que ser pregada, não imposta, né? Não então, imposta. então, você ser luz do mundo tem que ter uma sabedoria do Espírito, né? Tem que ter sabedoria. Aí é hora da gente mesmo dizer não. Eu digo muito não o ano inteiro, entendeu? Para fazer festividade de santos, me convidam para coreografar para atividade de santos, dia de santo, não construo esse tipo de histórias na minha carreira, né? Eu construo para Deus, sempre construí para Deus. E creio que esse galgar da minha carreira, todo o tempo artística, sendo respeitado pela classe, porque eu sou vice-presidente do Conselho de Cultura, né? Não tendo aceitado a presidência meio por decisão pessoal, né? Porque eu poderia estar hoje na presidência do Conselho, mas decidi ser vice, né? Para estar ali amparando o Conselho com uma visão mais técnica e ter uma voz muito respeitada pelos artistas, e ela vai bem longe, né? Eles me respeitam muito, mesmo eu sendo um artista da arte cristã, né? E eu sei ponderar o que é certo, o que dá um bom conselho, né? O que é pôr e o que é tirar, né? Nas questões técnicas da cultura caxiense. Então, hoje nós temos um artista caxiense da arte cristã, né? Em das cadeiras mais importantes da cultura, que é o Conselho de Cultura, onde as normativas, né, da cidade, de toda a cultura, tomada a decisão ali em um conselho. E aí tem ali um cristão para salgar, né? Para estar ali orientando. Só falar com os nossos telespectadores, acertei a palavra, né? Falei, né? Telespectadores. Eu queria pedir que você que está assistindo dê o seu like e compartilhe o link desse podcast com o máximo de pessoas que você puder, grupo de célula, grupo de família, amigos. E desde já, só para chamar a atenção, hoje, o convite do Wilson aqui é, além de conhecer a pessoa do Wilson, apresentar o testemunho dele para você, ele tem um comunicado. Algo impactante que aconteceu na vida do Wilson,
que você vai se emocionar, você vai ser edificado com o que ele tem para você contar no final desse podcast, né? Então, Então, final bom, guarda pro final, né? fim, né? Tem uma bênção extraordinária que o nosso ministério recebeu na pessoa do Wilson, que vale a pena você ficar até o final para ver o que ele tem para contar, né? Tá parecendo o cara da novela. Para. Deixa pro final, para. Parecendo deu uma de Geraldo, né? Geraldo. Geraldo Luiz. Tu veio desse... Assim como nós, né? Davi não, ele cresceu num lar cristão. Aí tu veio lá do mundão, se converteu. Vem muita retaliação dos amigos que se afastam. Mas o pessoal quer saber, chegou aqui na igreja e como é que foi encontrar a tua esposa que era daqui da igreja, uma menina que nunca conheceu o mundo. Como é que conseguiu? Como é que foi? Qual foi o queixo que tu usou lá pra encostar na mulher? Como é que foi? Me conta aí. Tu já se converteu, já se apaixonou logo de cara na hora que chegou? De Falou assim, fato, a gente chega... Conta ajuda os jovens que estão aí encalhados, saber Olha como aí, é que tem que agir uma com a dica. mulher, né, cara? É verdade. Tá comendo, bicho. De fato, eu cheguei na igreja e já encontrei de certa forma que quando eu chego ela vem depois, ela vem da igreja Batista, Batista Nacional ali, né? E ela já vem, já convertida de muito tempo. E eu conheci, ouvi a voz daquela morena, voz muito bonita, né? E a gente fez amizade. Ela era líder da minha amiga Eva, que eu contei agora há pouco, né? Que depois que a gente ganhou ela para Jesus, ela começou a evangelizar, a fazer o discipulado na casa da Eva. E eu, toda vez que ia fazer o discipulado, ia para lá ficar, né? Levar minha bolachinha. Mal intencionado. E ali vendo ela, né? Morena bonita. E a pastora Thalita na época não era pastora, nossa amiga também, ficava ali, né? Como que empurrando, né? Empurrando. A gente sempre ia para as vigílias junto, oração de meio-dia junto, oração 6 horas. Marcação cerrada. o negócio aí era... E aí, Microfone, rapaz. até que eu decidi, né? Já havia olhando ela um tempo, observando. O Marco Viana era muito meu amigo, a gente conversando sobre as meninas da igreja, cada um escolhendo uma, outra ele escolhendo outra, né? Só um parênteses aí. Então, no caso, você e o Marco, vocês eram aqueles amigos da igreja que ficavam escolhendo as irmãs, né? Escolhendo as irmãs. Não é essa, rapaz. Falando, Ou então, desde essa época, já tinha esses negócios aí, né? tinha. Caçador, né? O O Nuno, pessoal tinha criado isso aí, foi? o Nuno é da época. Ali eu, Marco Viana, Salatiel, aquela galera daquele Ah, o Salatiel eu lembro. Natanda não era casado, né? A gente casou, o povo casou todo antigamente. As O mulheres Sérgio todas, também, né, o nesse Sérgio. Já estava namorando já há um tempo. Uma galera aqui da igreja. Né? E aí a gente foi ali selecionando na bênção do Senhor, encontrei a morena abençoada, Sebastiana, minha esposa. Encontramos um propósito de Deus, ali oramos, Deus confirmando, né? E tive coragem ali de chamá-la para uma conversa, né? E colocar os meus anseios ali, meu desejo de namorar com ela. Ela passou um tempo ali me deixando de molho, até que um dia, em um congresso, a pedreira, eu botei ela nos eixos, né? Rapaz, tem outra menina querendo, se tu não quer, eu vou partir para outra. E aí eu dei um dia para ela pensar, eu dei só um dia para ela pensar, vou te dar um dia para pensar, porque tem outra, se tu não quer, tem outras. Bora. Eu sei que a nega aceitou a proposta, graças a Deus, estamos casados aí, Mas o Wilson, assim... 19 anos de casado. Aí vocês tinham uma certa amizade, né? Já tínhamos uma amizade na igreja, de ir para as orações junto, vigília junto, aquilo ia interligando a gente, né? Olha aí. A declaração, vai. Olha, minha morena, Sebastiana. Ela sabe que eu amo, são 19 anos juntos. Deus te abençoe, te amo muito, tá? Foi, na verdade, não somente o estar junto, mas o encontro com os projetos de Deus, né? O amor que eu declarei por ela, que até hoje eu declaro que ela sabe que eu a amo, né? E nós temos 19 anos de casados, uma construção de uma vida, né? É a mãe dos meus filhos, é a mulher que eu amo. Nós construímos juntos todo o nosso patrimônio, debaixo de fé, de oração, né? A gente conta muito para os nossos filhos toda a nossa história, todo o tempo. A gente faz com que eles saibam o que a gente passou, tudo que a gente viveu, para que eles nunca esqueçam que foi Deus que nos deu. Glória a Deus. Wilson, agora tem uma pergunta aqui que eu cheguei pro meu pai, nosso apóstolo, meu pai, cheguei, pai, qual é uma pergunta boa para me fazer pro Wilson? Teu pai só manda pergunta É? pesada. E o meu pai me falou algo que me chamou muita atenção, foi um elogio a você, ele disse para mim, pedir para tu falar sobre isso, ele me falou, Davi, o Wilson é um homem que nunca comeu o pão da preguiça, né? Ou seja, ele assumiu a Sebastiana, desde o começo era um jovem trabalhador e até hoje o patrimônio que eles conseguiram foi por causa dessa garra, né? E a gente pode dizer assim que é um exemplo de masculinidade bíblica mesmo, assim, né?
Explica como é que foi construído esse seu lado, né, de ser esse homem batalhador que criou seus filhos ali na linha, que conseguiu construir esse patrimônio. Você pode contar um pouco pra gente isso? Pode sim, com certeza. E construir, na verdade, né, tem a ver com essa graça que o Senhor Jesus Cristo nos dá, né? O fôlego de vida que respirou no homem. O Senhor respira no homem fôlego de vida. Então nós temos a vida para viver. Então você que está nos ouvindo aí, né? Você tem a vida de Deus dentro de você. Basta você encontrar Jesus, amém? Ir para Jesus, deixar Jesus soprar esse fôlego, né? Para que você tenha de fato essa força, esse vigor que vem do Senhor Jesus. Então essa força vem também do meu pai. Meu pai sempre foi um muito trabalhador, sempre eu vi e cresci vendo meu pai trabalhando, né? Então isso foi muito importante, né? Então casamos, né? Tirei minha esposa da casa dela e sempre trabalhador, sempre fui um homem muito trabalhador, vendi mel de porta em porta, Blossomville, né? Uma marca de cosméticos muito boa, que eu vendi durante muito tempo, levando minha esposa na garupa na bicicleta para cima e para baixo, vendendo de casa em casa, de porta em porta, louvando a Deus, né? E ali construindo com muita fé, dizimando, ofertando a casa de Deus, sempre crendo nos princípios do dízimo e da oferta, né? Isso creio que nos fez prosperar cada vez mais. Amém? Então, assim, minha vida foi batalhando, né? Trabalhei algumas horas aqui em Caxias, em Parque Calçado, trabalhei na Skin Cariol, né? Em uma loja, na verdade, numa terceirizada da Skin Cariol. Foi muito tempo ali trabalhando, dependendo também desses salários. Fui assalariado durante muito tempo. Decidimos construir uma empresa. Ela era professora, eu era bailarina. Nós tínhamos um sonho, vamos botar uma escola, né? E aí nós conversamos, vamos. E ali Deus começou a mover, a partir de uma oferta da nossa amiga Etienne, uma amiga de São Luís que morou aqui conosco um tempo em Caxias e foi nossa discípula. E nós pedimos um sinal, e na Bíblia ela colocou uma oferta de R$ 100, né? E naquela época minha mãe recebeu uma herança que veio da Itália e a minha avó, que havia falecido, deixou a herança para os filhos. E ela decidiu repartir com os netos, né? Minha mãe decidiu repartir com os filhos que eram netos. E foi com isso que a gente começou a escola. Na Rua Rio Branco, muito pequena, né? Eu sendo o zelador, o porteiro, né? Minha esposa sendo a professora, a coordenadora, né? E a gente, Severino, velho. Severino. Construímos uma história, né? Passamos boas, apertos na vida, né? Tivemos momentos muito difíceis, né? Casas que só não tinha um canto da casa que não chovia e tinha que botar o menino correr com a Sara era pequena, corria pro canto da casa, não tinha lugar nenhum a não ser aquele canto que não chovia, né? Jesus. Já tivemos escassez de muita coisa, né? Estava contando esses dias para os discípulos que uma vez minha esposa acordou com muita fome à noite e não tinha o que comer, né? E ela começou a chorar e ela grávida, Meu Deus né? do céu. Grávida ainda, né? Grávida. E minha filha, nós vamos acreditar no Senhor. E eu fui na casa da minha mãe pedir lá, minha mãe me dá um pacote de leite para mim, né? Fazer um farinha para ela comer. Eu disse para minha filha, creia. Sempre com essa fé, creia, minha filha. Tenha fé. E ela começou ali a chorar. E eu disse, não chore, Deus vai prover, amém? Deus vai prover. Deus sempre provendo, sabe? Sempre fiel ao Senhor. Tudo que a gente hoje colhe foi de tantos momentos difíceis que a gente passou, mas ali, calado, sempre ensinando, né? Minha esposa, minha filha, no silêncio, que Deus responde o homem, né? Acreditando no Senhor, que vai mudar, né? Dizimando sempre de tudo, do meu mel, ali da Blossomville, né? Vivemos muitos apertos, né? Teve um tempo que a gente viveu de casa doada, mas minha mãe nunca soube o que foi isso, porque eu nunca tive coragem de ir lá na casa da minha mãe pedir para voltar, ou minha mãe me acolhe aqui para mim, né? Botar nunca. Sempre fui macho, homem, para assumir minha esposa e Deus sempre movendo sobrenatural. Glória a Deus. Eu sei que nós oramos e uma pessoa ficou sabendo dos Estados Unidos que tinha uma casa aqui em Caxias. Olha que Deus moveu as coisas sobrenatural. E essa pessoa deixou a gente morar 6 meses nessa casa. Mais de 6 meses, mais. E outra ficou sabendo, Dona Piedade, ficou sabendo, muito amiga da irmã Conceição aqui da igreja. Acho que a irmã Conceição tinha um dedo ali por trás, né? Eu sempre disse, só tem um dedo naquela história, que eu tenho certeza. Isso. Eu sei que do nada a mulher chama a gente e deixa a gente morar na casa dela também, né? Mais 6 meses. Mais tantos meses. Ali era a provisão de Deus. E isso fica, queridos, para nos ensinar o quê? Nunca murmure, não, né? Às vezes as pessoas têm tudo de Deus e ficam dizendo, né? ai, Deus está me fazendo passar por isso. Nada disso, Deus está tratando.
É no Igual silêncio Uhum. que Deus trata, né? Às vezes a pessoa tá vendo Deus abrir a porta e dizendo, ah, mas Deus está me humilhando, Deus está fazendo eu passar por isso. Não, eu nunca vejo dessa forma. Eu vejo que toda porta que Deus abre é porque é bom. Amém? Tudo que Deus faz é bom. Sempre olhando ali que o Senhor Deus faz é muito bom, né? Eu lembro que um tempo meu pastor me pegou lá em casa, foi fazer a feira comigo, muito envergonhado, meu Deus do céu, e me levando e olhando, comprando as coisas mais baratas, morto de vergonha, né? E ele fazendo, meu pastor Paulo, fazendo a feira para mim. Eu, meu Deus, isso vai passar, né? Senhor, isso vai passar, mas obrigado pelo meu pastor, obrigado pelo pastor que eu tenho que se preocupar comigo. Do nada ele foi lá em casa, meu filho, vamos ali, e bora. E ele, de vez em quando eu conto pra ele, meu filho nem lembrava, né? E Se tivesse foi, falado, tu não tinha ido, né? e eu, Talvez, glória. né? E ali Interessante. fez a minha feirinha, então sempre crendo no Senhor, sempre acreditando, sabe? Então, assim, nós viemos de muito baixo. Aí Deus começou a nos prosperar, abrir portas, abrir, né, os fundamentos da prosperidade. E hoje, tudo que nós colhemos, Deus nos deu um sonho, que era uma escola e uma academia de dança. Hoje, graças a Deus, Deus nos fez prosperar, né? Deus mudou a nossa história, né? Mas foi no silêncio, como o meu pastor costuma dizer, ele nunca nos viu murmurando. A murmuração, ela, quer dizer, ela atrapalha a vida do ser humano. Não murmure por Atrasa nada, muito, atrasa. atrasa. Tudo que eu vivo hoje foram processos, né, de muito silêncio, de muita escuta de Deus, né, de ver Deus trabalhando mesmo, entende? E confiar no Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para vocês essa noite, confiança. E Deus foi desatando, foi trabalhando, né? Foi nos dando nossa empresa com muita luta, muito sacrifício, né? E lembro que né, uma época minha esposa sem andar, eu sendo o porteiro, o zelador, né? Ali tudo, né? Eu cuidava do Isaac, cuidava da Sara, cuidava da Sebastiana, prostrada, e cuidava da minha esposa, da minha mãe com câncer, né? Tudo isso ao mesmo tempo, né? Imagina, cuidar da mãe com câncer numa cama, a esposa sem andar na outra, um E a filho duração, esse período nascido demorou e a quanto Sara isso? crescida e uma escola para limpar, uma escola para cuidar. A escola tinha 7 alunos. Era muito desafio. Esse período durou quanto tempo, Wilson? Esse Ai, período? foi, acho que foram 8 meses 8 né? meses, né? Durante tudo, né? Eu me lembro que eu ia buscar, eu não tinha condição, eu ia buscar todo dia os remédios aqui nesse hospital infantil, né? Todo dia eu ia buscar os esparadrapo, o soro fisiológico, o povidine, né, que chama, naquela época. E as pessoas ficavam olhando assim, eu entrava e teve umas pessoas que reclamavam todo dia, esse rapaz veio, acho que dizia assim, de novo, ele não tem nada o que fazer, acho que não tem dinheiro, né? Não tinha mesmo, né? Mas eu ia, eu ia, né, ali no tratamento do Senhor, né? E ali uma noite eu lembrei das palavras de Ana Paula Valadão, que dizia que quando tudo estiver, quando o mar estiver agitado, quando tudo parecer contrário, né, feche os olhos e contempla a fidelidade do Senhor. Aleluia. E eu me prostrei ali e disse, Senhor, que eu me rendia, né? Senhor, me renda. E ali eu me rendia ao Senhor, está muito pesado. Minha mãe com câncer, minha esposa sem andar, a empresa indo mal, né? E eu tenho que fazer tudo, mas Senhor, né? O Senhor esteja à frente, o Senhor é Deus, é poderoso, né? Mas eu me rendi, cantei aquela música, eu me prostro, né? Eu me prostro, né, ante o trono. E ali eu rendi a minha força, rendi tudo que eu tinha ao Senhor. Senhor, mas tudo é teu, né? O Senhor sabe que os ventos são fortes, mas o Senhor é aquele que faz acalmar a tempestade, o Senhor é que faz acalmar os ventos fortes. E o Senhor começou a trazer os bons ventos da parte dele. Amém? Glória a O Deus. Senhor nos fez prosperar, que nossa empresa cresceu. As bênçãos do Senhor vieram, né? E elas foram transbordantes, sacudidas, né? Em todas as formas, né? De todas as formas, de todos os jeitos. Amém? Aleluia. Eita. É uma entrevista mais impactante que a outra, né? A gente é muito edificar a pego de nossa surpresa, vida, né? Tava olhando aqui, quando eu entrei na igreja, a gente não tinha dança na igreja, né? Sim. E você foi o pioneiro. Isso aqui na igreja, a qual tem até hoje. E como é que foi pra ti iniciar esse ministério de dança na igreja? Que coisa que aconteceu que foi contra, as dificuldades que você teve, porque era uma coisa nova, né? Sim, Pra sim. colocar na cabeça das pessoas. Tinha. Como é que foi?
Porque tinha aquela coreografia que tinha de vez em quando, mas Sim. como tem hoje, que as meninas dançam... Ministério igual estruturado, não tinha profissional, né? Sim. Foi um trabalho de mudança, né, de mentalidade. Na época existiu o Ministério Kadosh, da rede, isso. Lembro. né, da igreja, e aí era a Paula, a líder, né? E aí o Salmo surge também com o projeto de Deus, né? Porque já existiu um ministério que adorava o Senhor na sua simplicidade, porque Deus não está importando com técnica, né? Não importa com o coração que está ali adorando. Verdade. E ali Deus foi movendo as águas, o primeiro homem a dançar talvez no estado do Maranhão, né? Com uma representação masculina no altar, talvez tenha sido eu, né? Talvez eu não conheço as histórias de todo o Maranhão, né? Mas era muito recente, homens dançando no altar. Muitas críticas, né? Muitas pessoas contrárias, mas eu decidi fechar os olhos, né? E acreditar naquilo que Deus tinha me entregado, que era uma vontade de louvar. Como eu vinha de bandas, eu acreditava que o louvor era igual, tá, né? Tinha que ter uma coisa junto com a música, então eu tinha aquele entendimento. E aí, só que com a igreja é diferente. Eu passei um tempo ali como dizendo, não vou fazer não, porque vai ficar parecendo coisa do mundo, né? E eu tinha aquele medo. E até uma vez que orando no meu quarto, acerca disso, já um mês orando, o Senhor me disse que era para mim ir. Ele vai e cria esse ministério que eu vou ser contigo, né? E eu vou te levantar. E ali Deus me deu a oportunidade, o pastor abençoou, nós passamos a ministrar, depois a Paulinha teve que ir embora, passou o Kadosh para me responsabilizar, inclusive a Kiara foi do Kadosh, né? Naquela época. Faz tempo. Né? Simone, tombadas. Os tombamentos da igreja. Eu nem lembro da que era dançando na igreja. E aí surge, né? Os salmos, essa transição da adoração, a dança como um manifesto de adoração a Deus. Aí a gente vai transicionando. Foi um processo de transição, de várias oficinas em Caxias, e começamos a ministrar nas igrejas, levantar ministério de dança que não tinha, onde não tinha, na Volta Redonda, na Coab. Nós fomos, né, ministrando seminários, oficina, ministrando e levantando em Barra do Corda, né, Floriano. E fomos visitando as igrejas e Deus começou a nos levar em várias cidades, em vários estados, cumprindo, né, ali o mandamento do Senhor, a palavra que Deus me deu em Porto Seguro, na Bahia, que me levaria, né, para restaurar os altares da adoração no Brasil. E foi um Glória a tempo Deus. de cumprimento de promessa, onde nós deixamos uma marca, né? Deixamos uma história ali, deixamos um legado. Nós transicionamos uma geração. Hoje nós temos a geração hoje de adoradores aí no Maranhão todo, né? Aí em tudo quanto é igreja dançando, que nós decidimos, né, transicionar aquela geração. Nós carregamos no ombro uma geração de adoradores, hoje eles estão transicionados aí, né? Hoje aí você vê dança em tudo quanto é igreja, de várias formas, com muito respeito, e que entenderam o projeto de adoração com danças, né? Com muita responsabilidade. E para aqueles que olham para a dança, que ainda hoje tem, e dizem, rapaz, onde é que está Deus nisso? Onde é que eu vejo isso? Qual o significado de dança? Por que tem na igreja? Como é que tu rebate isso? Mostra na Bíblia, quando o cara... Porque sempre aparece um cara... O chamado de Deus para dança. Assim. Sim, Como é dança, que na é a tua verdade, visão? A dança faz parte da história da humanidade, né? Que falando como especialista da área da dança, porque tenho formação e pós-graduação em dança educacional, né? E sou pesquisador da área da dança, né? E a dança faz parte intrinsecamente da história do homem. O homem sempre precisou dançar para que ele pudesse se achegar a Deus. Os povos, os homens, os índios, né? As tribos, eles sempre dançaram, né? Tanto que o homem dançou ao redor do fogo e ele enviava uma mensagem para que Deus, na crença dele, na acreditação, para que viesse a chuva. Então, intrinsecamente, o homem sempre precisou estar ligado a uma divindade, não foi diferente. O povo de Israel era um povo dançante. A história bíblica, o povo hebraico, um povo que sempre dançou. Miriam dançou quando as guerras de Israel aconteciam, que os guerreiros iam, né? O exército ia quando voltava com a vitória. A Bíblia diz que as mulheres pegavam seus tamborins com os tambores, os homens, eles tocavam, as mulheres dançavam. O povo de Deus sempre foi festivo e dançante, né? A dança está muito marcada na história do povo hebreu, né? Ela é presente, tanto que Davi vai fazer essa citação, e Deus permite que essas citações estejam sempre no Antigo, e ali também muito presente em Davi, quando ele dança com a estola sacerdotal de linho. Ele não dança de qualquer jeito. Ele é o sacerdote, ele é o rei, né? E Deus permite, podia ter qualquer outra pessoa dançado, Jonatas, né? Jonathan, na verdade, qualquer outro príncipe ali de Israel.
Mas não, foi o rei que dançou. Deus permitiu o rei para mostrar a excelência daquele que ele chama, Glória como a Deus. sacerdote, como homem de Deus, como uma tola, a Bíblia diz, sacerdotal de linho. Isso mostra a excelência pela qual Deus chama o homem para dançar. Por isso a importância da restauração do homem no altar. É muito importante homens estarem no altar. Podia ser qualquer outra mulher. Davi podia ter chamado as mulheres, ter dito dancem. Ele era o rei. Dançou, né? E elas iam dançar. Inclusive, Mas Deus- Wilson, a esposa de Davi se escandalizou Mical, vendo ele dançando. ela se escandaliza. Mas o escândalo dela, não sei porquê, o povo de Israel é muito dançante. É Mas ignorância. Deus não se escandalizou, né? Deus Deus recebeu. queria que fosse ele. Por quê? Porque ele era o rei. Né? Então Deus permite um sacerdote. Para nos Glória a mostrar Deus. todo o tempo a indicação de um homem que precisa estar na presença de Deus. Né? Deus sempre levantou homens adoradores. Então a história da humanidade está muito ligada com a divindade. Né? O povo hebreu, a história do homem ligada a Deus. Então não podemos separar a dança da divindade, porque ela está muito intrinsecamente na história do homem, ali ligada. Né? O homem precisou dançar para sobreviver. Olha que história. Se ele não dança para a chuva cair, a chuva não cai para ele viver. Na crença dele, ele tinha um Deus. Entende? O povo precisou dançar para se alegrar. Então, a forma da alegria do povo de Israel para Deus era dançar. Olha aí, porque Deus me deu vitória. Então, eu danço. Era um sentimento no corpo. Era uma expressão, a dança é uma expressão corporal. Então, nós dançamos. Existe um fundamentalismo bíblico nisso. Então, as pessoas arrebatem muito isso aí na internet, né? Vamos estudar, minha gente, pelo Os amor de haters Deus. aí, né? Estuda, minha especialistas gente. de YouTube que eu O chamo. povo É não os gosta, especialistas não, de YouTube. o YouTube. povo, ô Jesus, o povo, eu não gosto quando eu digo, mas gente, vou estudar a história, né? Não é da Bíblia, vai estudar a história, né? Às vezes as pessoas começam a falar cada tolice, eu vejo na internet, tem um dia desse que eu disse, Deus me falou que a dança é errada, eu disse, meu Deus, me dá o contato dessa irmã. Mas qual foi a maior bobagem que tu já ouviu sobre Né? isso aí? É exatamente essa, né? Deus me falou que não é, a dança não é de Deus. Se a dança não fosse de Deus, ela não estava na história da Bíblia. Ela tinha sido tirada. Inclusive, era o próprio Senhor que dava ordem pro povo Não, dançar, não, né? Para que o Falou povo com dançasse. aquele cara, não foi com o Davi, não. Falou com o cara lá, pro irmão. Que não é de Algumas Deus. profecias vai dizer, né? O próprio Davi, dos Salmos, ele diz, louvai a Deus com a dúvida e dança, 150, versículo 4, né? E aí o Senhor vai dizer, louvai a Deus com a dúfis e dança. Ele usa um instrumento de sonoridade, porque o corpo está muito ligado. O corpo canta e dança por si só. Ele precisa dessa pulsação. Então ele coloca ali, né, a dúfis como um instrumento para a movimentação do corpo. Né? Até mais, o corpo não precisa dessa disposição, mas ele cita, né? Para louvar, porque nós temos o fôlego de vida, só isso nos Glória dá a impulsão para Deus. dançar. Verdade. Então, assim, digo para você que tem essa dúvida, pesquisa um pouquinho a história do povo. Tá? A gente vai fazer Vai o lá. corte dessa explicação aqui do Wilson, É. né? Isso aqui vai bombar. Você até me fez lembrar uma coisa. Basta estudar, tem que estudar a história das civilizações, né? Estudar a dança nas civilizações está muito intrinsecamente, todo o tempo está ligado. Isso eu falo não como teólogo, porque eu também sou formado em teologia, né? Não, para com isso. Teólogo também, o homem formado Ela é que sempre- mais. Inclusive, o Wilson ele é da primeira turma É, de da primeira seminário daqui turma. da Batista. Dos dez, né? É, das- Formado pela UFBA, né? Formado ali pela FAEP, né? Faculdade Evangélica do Estado do Piauí, certificado pela Universidade Federal do Piauí, a UFP, né? É onde saiu o nosso certificado. Então, é uma fundamentação teológica, mas também, né, técnica que eu estou dando, né? Está muito ligado ali. Se você vai para os povos, você vai ver nenhum povo, todo povo, tudo estava muito ligado, tudo muito ligado, entendeu? Até a fertilidade existia na antiga Grécia, a dança da fertilidade. Eles acreditavam que a mulher, ao menstruar, essa é a palavra, entrar num momento fértil, elas fecundavam a terra, olha, para que a divindade pudesse trazer fertilidade para a terra. Olha aí, reprodução humana. Aí até Entende? 2 filhos, ele parou. porque Eita, senão ia Jesus, encher a casa. misericórdia. Então, assim, entende? A história vai contar isso. Existem outros fatores que eu não vou contar aqui, porque a gente não está tratando desse assunto especificadamente, mas é só para... Vai para a história, está tudo muito fundamentado. Mas eu não posso deixar de perguntar, né? Só uma resposta aqui pros haters aqui, ó. Então, aqui nós temos aqui um seminarista, alguém que é especialista em estudo histórico sobre a área da dança. Então, o Wilson, ele não está dando a opinião dele, ele está trazendo uma base teológica, uma base histórica, né? São fatos, né? Dados, É, né? são fatos mesmo, são dados de que... E uma coisa que eu acho muito lindo na dança, Wilson, é esse lado de você oferecer o seu louvor a Deus por completo, né? Não só com sua mente, não só com sua boca, mas você exaltar o Senhor com corpo e alma, né?
É verdade, Senhor diz assim, entrega teu coração, a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Glória a Né? Deus. Então, a relação de adoração, ela está muito intrinsecamente ligada com tudo isso, né? De toda a alma, de todo o corpo, né? Glória a Deus. De toda a tua intensidade, né? Com todas as tuas forças. Né? Então, tem muito um pouco a ver com isso. Você O que- falou o que- agora que podia ser qualquer mulher, uma mulher qualquer para começar, mas foi você, né? Ministério de Dança, que começou para quebrar um tabu. Aí me vem a pergunta, né? Ainda hoje é um tabu homem dançar para Deus? Ou tu acha que desses 20 anos isso melhorou? Ou ainda está muito devagar ainda? Acho que mudou Porque bastante. ainda é um Né? negócio, é um âmbito dominado pelas mulheres ainda, né? Eu dancei, o que não sei dançar, eu dancei lá no Sonho e Louvor. Mano. Tá até o vídeo aí. Eu tinha prometido, eu vou dançar, eu vou aprender a Bem aí, dançar. Só acredito vendo, viu? Foi. Essa transição, né? Na verdade, dessa presença do homem que dança, sempre foi uma questão muito da cultura brasileira, né? O homem que dança é muito massificado, né? Vai ganhar rótulos e títulos, né? E tudo. Então, isso é muito difícil de se enfrentar. Mas eu fui sempre muito determinado, desde a minha carreira lá, né? Secular, eu decidi enfrentar isso. Minha mãe, meu filho, vai ser advogado, vai ser médico, vai para fora. Mamãe, é o que eu quero. E aí, eu, muito decidido o que eu queria, enfrentei o preconceito da família, da sociedade, e fui para frente e me converti, tornei para frente, fui me formar em dança, fui me pós-graduar em dança, fui estudar, mergulhei na história da dança, mergulhei na pesquisa do estudo, me formei também em balé clássico, né? Estudei muito tempo em Teresina, decidi mesmo ir a fundo nessa coisa da dança, para trazer esse conhecimento também para o povo de Deus, né? As pessoas têm muito ainda esse tabu com o homem que dança. Não existe pecado nenhum. O homem precisa sim estar restaurando esse altar da adoração como sacerdote. Homens casados às vezes me procuraram. Eu tenho vergonha, não quero dançar porque eu tenho vergonha de taxações. Não precisa não. Vem para Jesus, louva a Deus com o seu talento. Eu acredito que isso mudou muito, não é, Will? Você já entrando em outro assunto, mas dentro desse ainda, né? Eu me lembro de uma coisa que me marcou muito, que foi a primeira vez que eu fui para Porto Seguro. Eu acho que você já ia bem antes de mim, né? Mas a primeira vez que eu fui para Porto Seguro foi em 2013. E eu me lembro que nesse congresso tinha um ministério de dança, de balé, que era um grupo só de homens, né? E aquilo me chamou muita atenção. E meu pai falou que ele é o pastor fulano de tal, né? Ele é um dos pastores do MIR e ele é o líder desse ministério de dança só de homens, né? E aquilo me chamou muita atenção, mas eu me lembro isso, que você tem uma trajetória, faz muitos anos que você vai para o Congresso Porto Seguro, então eu tenho duas perguntas aqui para ti. Eu quero que tu fale um pouco como foi que você começou a ir para Porto Seguro, como foi que isso marcou a sua trajetória cristã, e você conte também depois você conte sobre aquele convite que você recebeu para fazer parte do Ministério de Dança e Teatro do Congresso da Visão Celular em Porto Seguro. Né? Tem como você contar um pouco para a gente isso? Tem sim, estar em Porto Seguro para a gente foi sempre um chamado, né? Porto Seguro faz parte da minha história, porque são 19 anos de Congresso em Porto Seguro e 19 anos de crença, né? De vida cristã. Então, muito cedo eu aprendi ali, ouvir a voz do meu pastor, e ele fez o convite através do pastor Marcos da Coab, né? E ali a gente começou a ir a Porto Seguro, né? Na época, muita vontade de conhecer, de ver, de receber o poder de Deus, né? Na época, nós não tínhamos a condição, e nós vendemos ali, eu fiz uma rifa, vendi minhas roupas que vieram da Itália, e fiz de tudo, e guardei dinheiro, guardei uma mala de Nissiniojo, com isso, muito, Nikito na mala. E nós fomos, né, ali a primeira vez a Porto Seguro ali, né, e eu guardando minha maletinha, né, e todo o tempo na viagem ali, economizando, né, Deus foi abençoando, e a gente chegou ali em Porto Seguro, foram momentos ali de tremenda unção, de promessas foram se cumprindo, um desejo de ir a Porto Seguro, ano após ano, indo e voltando, Deus sempre suprindo, até que eu me inscrevi, e em um certo momento fui chamado, Deus abriu essa porta, né? Aqui um profeta veio em nossa igreja pregar, e ele disse que me via dançando em Porto Seguro, então vai se cumprir. Era o pastor Jonathan, né? Para lembrar o pessoal, Jonathan, né? Sim, pastor Doni, eu me lembro disso. Ele olhou para mim lá de cima do altar e disse, você vai para Porto Seguro, porque eu vi você. Então você vai. Tá bem, pastor, está dizendo, então... A Bíblia diz, crê no Senhor, vosso Deus, estareis seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Glória e aí a eu tomei Deus. aquela palavra, e anos depois eu me inscrevi, e ali fui escolhido, selecionado, primeiramente por Deus, e Deus usa homens para, né, cumprir suas promessas.
E fui a Porto Seguro, participar dos atos proféticos, um momento tremendo do sobrenatural de Deus, os cumprimentos. Foi em Porto Seguro que eu fui resposta de oração para minha esposa, onde ela orou para que eu estivesse ali. E eu fui para um projeto de Deus para cumprir ali a resposta de oração que ela havia feito para Deus, de que eu deveria estar em Porto Seguro para Glória a que Deus. fosse confirmado com o marido dela em uma das suas orações. Então, tudo ali é um cumprimento, né? Foi em Porto Seguro que eu fiz a primeira oferta pela minha empresa. Foi em Porto Seguro que eu fiz a primeira oferta pelo terreno, né, onde eu construí minha primeira casa. Foram ofertas feitas, né, de sacrifícios, né, de honra ao Senhor. E creio que foi isso que nos fez prosperar.